Querido e eterno Deus, uma vez mais nós queremos agradecer a Ti. Uma vez mais nos encontramos juntos para estudar a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em tudo dai graças, como a Tua Palavra nos diz, e nós queremos fazer isso em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Obrigado por cada vida. Obrigado, Senhor, por este tempo. Queremos humildemente, Pai, em Tua presença, suplicar ao Senhor pelos nossos amados que se encontram enfermos. Ó Deus, nesta hora, como uma parte da igreja, como Teus filhos, nós queremos suplicar que a boa mão do Senhor esteja sobre esses amados, trazendo, Senhor, neste dia, alívio de dores, de mal-estar, e trazendo, Pai, do Teu coração santo, do trono da Tua graça, ó Deus, a restauração para o louvor do Teu nome. Abençoe, Pai, essas vidas que tanto carecem do Senhor. Nos abençoe também nesta manhã, nesse tempo de estudo. Ó Deus, nós precisamos totalmente do Teu Espírito para nos ensinar, para revelar a nós, para nos ajudar a interpretar corretamente a palavra do Senhor e os princípios aprendidos, as lições. Torne-se, Deus, mais e mais prática na nossa vida. As lições, especialmente de Apocalipse, nos levem, Deus, a uma vida muito mais próxima do Senhor, muito mais ativa, muito mais obediente, muito mais devocional ao Ti, muito mais em temor diante daquilo que temos aprendido, que o Senhor nos deixou revelado neste livro. Então, Pai, abençoe o nosso coração, abençoe cada vida, cada lar que está aqui representado. Ó Deus, a bênção do Senhor pelas outras classes também, classe adolescentes, jovens, classe de mães. Ó Deus, em nome de Jesus, visita cada um de nós, visita a Tua igreja, visita, Pai, cada um, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quem é que está aí da parte da Val? Val e Fernando ou só o Val? Ou só o Fernando? Só para eu saber. Só os dois. Só os dois. Isso. Paulo Rogério, Gira, Márcia, Homero deve estar entrando, irmã Marta. Ok. Eu vou compartilhar a tela, tá bom? Só um instantinho para nós. Oi. Léo, me dá o fio do ouvido, que eu não peguei. Eu abri o microfone por quê? Eu abri o microfone por quê? Então, eu acho que não é bom ficar fechado. Acho que poxa, o que aconteceu? Ué. Tá difícil de eu achar aqui os... Cadê? Aí. Mãe, cuidado, cadê o... Pega uma toalhinha. Acho que eu me resfriei. Achei. Aí. Tem que segurar.
Arruma aí, ó, que tá molhando a blusa. Ok, queridos, vocês estão vendo? A blusa está molhando? É, a ferida acho que tá... Sim, estamos vendo. Tá em cima. Vocês estão vendo o slide, queridos? Sim. Alguém pode dar um ok? Joia. Tá bom. O que a gente vai dar uma continuada hoje? Nós falamos um pouquinho, semana passada, sobre também, né, sobre o arrebatamento, e eu quero, antes de talvez entrar em alguns itens específicos, né, dentro do livro de Apocalipse, eu queria falar um pouquinho sobre os acontecimentos para a igreja, né, após o arrebatamento. O que irá acontecer? E depois falar um pouquinho nessa manhã ainda sobre a natureza da tribulação. Tem vários itens lá, e se Deus nos permitir, nós falaremos um pouquinho sobre alguns versículos, né? Eu vou dar uma tarefa para vocês, a gente vai fazer juntos aqui, se Deus permitir, alguns versículos que talvez sejam um pouco complicados, né? Ou a gente acaba interpretando de maneira fora do contexto, e aí eu quero trabalhar com vocês nesta manhã, juntos neste tema também, tá bom? Então, o que vai acontecer para a igreja após o arrebatamento? Nós estamos partindo de um pressuposto aqui, né, de uma posição, né? Nós falamos semana passada, tem pelo menos três ou quatro posições sobre o arrebatamento. Nós estamos partindo de uma posição que a igreja ela é arrebatada antes da tribulação, tá bom? E por conta disso, o que acontece com a igreja enquanto aqui nessa terra acontece a tribulação, tá bom? Então nós estamos partindo desta posição, tá? A nossa posição à luz da Bíblia é de pré-tribulacionista, tá bom? Se vocês, porventura, de repente tem uma ideia diferente ou acham alguma coisa diferente, ou tem alguma dúvida, por favor, me interrompa para que a gente possa ir para a palavra de Deus e tentar solucionar a dúvida, né? Ou qualquer outra coisa. Tá legal? Tá bom? Eu quero que vocês entendam, porque eu estou colocando aqui essa questão da igreja após o arrebatamento. Não tem alguma coisa que vai acontecer com a igreja e que ela não vai estar aqui na tribulação. Tá bom? Senão não teria sentido eu colocar os acontecimentos para a igreja após o arrebatamento. Primeiro é que vai haver um arrebatamento. Tá bom? Isso acho que é ponto pacífico, né? O segundo é que vai haver o arrebatamento antes daquele período da tribulação. Tá bom? Então eu estou compartilhando, qualquer coisa vocês vão me interrompendo. Tá? Então, primeira coisa que eu coloquei, a realidade do tribunal de Cristo. Tá? Eu estou enfatizando a questão da igreja porque diz respeito a você e a mim, né? A gente vai falar um pouquinho depois aí sobre Israel, né? E a própria questão da tribulação, tá? Mas como nós cremos, né? Nós que eu falo eu, né? Nós cremos que a igreja não estará aqui, então eu quero dar um pouco de ênfase àquilo que entendemos diz respeito à sua vida e também à minha vida. Tá legal? Então vamos lá. Primeiro, a ocasião, né, do bema, do tribunal. Talvez antes de falar um pouquinho sobre isso, eu poderia dizer que qual é o significado do tribunal, né? O tribunal, a palavra de Deus usa duas palavras para dizer tribunal, né? No Novo Testamento. Uma é uma palavra conhecida, criterium, né? Que muitas vezes
é levada mais para o lado de um julgamento, né, de um tribunal. A ideia, também na palavra bema, ela é esse, mas não tanto uma questão tribunal, militar, alguma coisa de julgamento. Mas a palavra bema significa um assento de recompensa, tá? Então, é aquele tribunal, né, onde acontecerá o julgamento das obras dos cristãos e a consequente ou não a recompensa, tá? Não é uma questão judicial, tá? Mas é a própria palavra que Deus inspirou a Paulo para escrever, é a questão da assento de recompensa, tá bom? Então é aquela ideia daquele que se assentava, olhava todos os competidores e depois ele iria recompensar aqueles que seriam os vencedores, tá bom? Então a ideia, né, da palavra que Paulo escolhe, né, em 2 Coríntios, né, mostra para a gente essa questão do caráter do tribunal, tá bom? Então, tudo bem até aqui? Estou seguindo. Qualquer coisa é só alguém falar aí, tá? Aí eu começo a dizer assim, qual é a ocasião do tribunal, do bema de Cristo? Tá? Quando que ele irá acontecer? Tá? Vamos ler os versículos. Tá? Primeiro, abram lá em Lucas 14:14. Alguém poderia ler aí, por favor? Queria que vocês participassem. Lucas 14:14. E será bem-aventurado, porque ele não tem com que recompensar, mas recompensado será na ressurreição dos justos. Ok. Na ressurreição dos justos. Guardem essa expressão. Está falando de recompensa e falando de quando, né? A receberás na ressurreição dos justos. Pode ler também 1 Tessalonicenses 4:13-17. Quatro o quê, pastor? 4:13 até o 17. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precedemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Obrigado, Homero. Então, em primeiro lugar, nós vemos em Lucas 14
porque a recompensa está associada à ressurreição. Quando nós falamos em Tessalonicenses, nós também percebemos que a ressurreição é parte fundamental dessa translação, desse arrebatamento, tá? Então, o galardão faz parte deste plano, tá? Quando que vai acontecer? Tá? Envolve ressurreição e envolve recompensa. Tá? Essas duas passagens. Apocalipse 19, 8 vai mostrar para nós a questão da justiça dos santos, tá? Mostrando que quando o Senhor retornar à terra para reinar, a noiva, a igreja, já é vista como recompensada. Alguém pode ler lá Apocalipse 19, 8? Ela recebeu um vestido de linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. Ok. Aí ele fala dos linhos finíssimos, são os atos de justiça dos santos, falando das bodas do Cordeiro. Guardem isso aí que depois eu vou perguntar um pouquinho para vocês. Então, primeiro, né, a ocasião do tribunal, a ocasião do bema. Então tem a ver com a ressurreição e tem a ver com recompensa. Essas duas questões estão envolvidas, né? Se vocês lembram do que eu falei lá em cima, esse slide aqui, quando fala do arrebatamento, eu vou dar uma subidinha, aqueles R's, não sei se vocês lembram, ó, tem a ver aqui, ó, tá? Uma delas é a questão da própria, a questão da ressurreição, tá bom? Só para nos lembrar dos R's que nós falamos um pouquinho lá atrás. Então, quando acontece, acontece logo após o arrebatamento, acontece o tribunal de Cristo. No que? Recompensas que o Senhor vai conceder a todos aqueles que foram fiéis, que fizeram o que fizeram com a motivação correta, que fizeram o que fizeram para o Senhor, para a glória dele. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 4. Primeiro Coríntios 4, versículo 5, diz assim na minha versão: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz, trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Tá bom? Então, aí está dizendo um pouquinho dessa questão da motivação, do desígnio do coração, por que eu fiz o que eu fiz, por que eu não fiz o que eu não fiz, e assim vai. Tá bom? Igualmente, 2 Timóteo capítulo 4 e Apocalipse 22 vai falar um pouquinho dessa questão das obras. E eu quero ler com vocês lá, 2 Timóteo 4, 8. Bíblia aberta aí para a gente passear por ela.
2 Timóteo 4:8 diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Novamente falando de recompensa, né? A coroa da justiça. E Apocalipse 22:12, finalzinho lá, 22:12. Apocalipse 22:12. Diz assim: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Muito bem, então, primeira coisa, se está tudo tranquilo aí, qualquer coisa alguém fala, a ocasião, quando irá acontecer? Logo após o arrebatamento, tá? E tem a ver com ressurreição e tem a ver com a recompensa. Segundo ponto que eu queria compartilhar é o lugar. Talvez seja bem óbvio, né? Essa situação, né? Aonde irá acontecer o bema de Cristo? Onde é que irá acontecer o tribunal de Cristo? Tá? Quem sabe? Quem fala? Aonde irá acontecer? Nas nuvens, estava dizendo que é das nuvens. Nas nuvens? Não, estaremos vivos. Ainda estamos vivos. Seremos derrotados nas nuvens, enquanto nos ares. É uma pergunta, talvez, meio óbvia, né? Esse tribunal ele vai acontecer nas regiões celestiais, né? Eu perguntei aonde só de brincadeira com vocês, né? Porque a gente não sabe exatamente aonde, né? Mas será nas regiões celestiais, né? Como o Marcos falou, nós seremos arrebatados entre nuvens, encontraremos com o Senhor nos ares, né? Então, estes ares aí, né? Regiões celestiais, deve ser o palco, deve ser o lugar deste tribunal. Vamos ler o que a Bíblia diz. Nós já lemos a 1 Tessalonicenses, vamos ler 2 Coríntios 5. Segunda Coríntios 5, de 1 a 8. Diz assim, na minha versão: sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, este lugar aí, certamente será nas regiões celestiais, tá? Nos lugares celestiais, quando o crente deixar o corpo e habitar com o Senhor,
tá? Aos que estiverem vivos e aqueles que ressuscitarem e receberem um novo corpo. Tá bom? Terceiro, tá? Ocasião, lugar, o juiz. Novamente é uma pergunta meio que óbvia, né? Quem será o juiz no tribunal de Cristo? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, deixa claro que este exame, este julgamento, vou dizer assim, é conduzido na presença do Filho de Deus. Tá? João capítulo 5, versículo 22, declara que todo o julgamento foi confiado às mãos do Filho. Tá? Romanos capítulo 14 também fala, né, de que Deus confiou o julgamento às mãos do Senhor Jesus Cristo. Então, parte desta exaltação de Jesus Cristo, ele foi exaltado, como diz a Bíblia, tá? E parte dessa exaltação é o direito, né, de manifestar a autoridade divina no julgamento para com a sua igreja. Tudo bem até aqui, queridos? Posso seguir? A ocasião, o lugar, o juiz e os participantes. Quem serão os participantes do tribunal? Eu acho que não há nenhuma dúvida para nós, né? Mas é bom a gente ler os versículos, né, e ter a convicção bíblica, né? Tá? Quem participará deste tribunal? Eu acho que não há nenhuma dúvida que isto é apenas relacionado aos crentes, tá? Aos crentes. 2 Coríntios capítulo 5, que nós lemos agora, uma parte dele, né, lemos até o versículo 7, o Paulo está dizendo claramente, né, essa questão dos crentes. Tá? Apenas o crente poderia ter uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Apenas um crente, ele poderia experimentar aquela mortalidade absorvida pela vida. Apenas um crente, ele pode experimentar o trabalho de Deus, nos preparou para isso. Apenas um crente tem o penhor do Espírito Santo. Apenas um crente, ele pode ter essa realidade que Paulo coloca aqui, que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. E por último, apenas um crente, ele pode andar por fé e não pelo que vemos. Então, todas essas questões pessoais que Paulo coloca aqui, nos afirma, nos ensina de que os participantes do bema de Cristo são apenas crentes, tá? Crentes em Jesus Cristo. Pastor, Tá bom? pastor, uma dúvida. Dúvida não, é só um esclarecimento. Tem o tribunal de Cristo e tem o juízo de Deus. São duas coisas? Sim, são duas coisas. O trono branco... E depois que diz que a pessoa morre, depois segue o juízo. É isso? Sim. Então esse tribunal ele vai acontecer nesse evento. Quando a igreja for arrebatada. É isso? Isso, exatamente. Esse tribunal é para a igreja, tá? Não envolve nem os santos do Antigo Testamento e nem envolve os chamados gentios, os incrédulos, tá? Os incrédulos, eles serão julgados, né? O juízo de Deus. Na palavra aí, tu tá acrescentando aí, ó. Oi, eu peguei meio do caminho aí. Quem estava falando? Fernando? Fernando? Oi, não, mas é outra coisa aqui. Pode continuar, pastor.
Ok. Então, o juízo, chamado juízo do trono branco, né, o juízo de Deus, este é lá na frente, no final, depois do milênio, tá? E aí sim o juízo do trono branco, mas aí é só para os incrédulos. Tá? O tribunal de Cristo, ele é para a igreja dele, para a sua igreja. Tá bom? Qual é a base da avaliação? Né? O que será avaliado nesse tribunal? É sempre importante falar, né, de que não está em julgamento, tá? Não vai ser julgado, o crente não vai ser julgado, né? A questão da salvação não está considerada, tá bom? Embora seja, sei lá, talvez meio óbvio para muitos de nós, talvez não seja para alguns, né? Então é importante dizer que a questão aqui do Tribunal de Cristo não é verificar, né, por exemplo, se o crente é crente ou ele não é crente, né? Não está em julgamento aqui a salvação. A salvação dada pelo Senhor livra-o perfeitamente, completamente de todo julgamento concernente à salvação ou não, a eternidade com Deus ou não, tá? A salvação em Cristo ela é perfeita, tá bom? A salvação que Deus deu em Cristo a nós, ela nos livra de todo julgamento, tá? Romanos capítulo 8 fala: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, tá? Então a obra do Senhor, ela é perfeita, ela é completa, tá bom? Então é bom a gente sempre destacar essa questão, tá? De que nós não, todos os pecados anteriores ao novo nascimento, os pecados após o novo nascimento, a morte de Cristo, o sangue derramado, ele é completamente eficaz, tá bom? Para nos perdoar os pecados, para nos purificar de injustiça. Nós temos que lembrar disto para não pensar que nós seremos julgados nessa questão de salvação ou não, tá bom? Aqueles que estão em Cristo não entrarão em juízo, diz o Evangelho de João. Nós somos justificados pela fé, como Paulo também fala aos Romanos. Justificados significa que nós fomos declarados justos diante de Deus Pai. Bom, então nenhuma condenação há. Mas ele fala de um julgamento, então vai ter uma avaliação, tá bom? Vai ter uma avaliação. E aí, olhando essa questão da avaliação, eu queria destacar essa questão aí, né? A palavra usada aí por Paulo, é interessante quando a gente pode dar uma olhadinha melhor naquilo que Deus usou, né, os autores bíblicos a usar uma palavra, tá? Por isso que eu creio na inspiração plenária e na inspiração verbal. A palavra que Deus orientou a Paulo, moveu a Paulo para escrever, ela é importante para nós, né? Porque Paulo não usa uma palavra que era comum para destacar uma questão ética, para destacar uma questão moralmente errada, né? Então tem outras duas palavras, que é kakos ou ponerás. Na questão do tribunal, Paulo usa a palavra faulos, que até é próximo ao próprio nome, né? Que significa isso que eu coloquei para vocês aí. É a maldade sobre outro aspecto. Não da maldade ativa ou passiva, mas da questão da inutilidade, da impossibilidade de gerar qualquer bem.
Então, a noção aí é de inutilidade ou de um desvalor. Quer dizer, aquilo que você fez, né, não tem valor, não foi útil. Não tem a ver com uma questão moral, ética, né? Porque aí é diferente, é uma questão mesmo de pecado ou não pecado. Tá? Mas aquilo que você fez, né, se foi útil para o reino, se foi útil, se foi para a glória de Deus, se teve algum valor, essas questões é que serão julgadas como a própria palavra aqui que Paulo coloca. Então, o julgamento não vai determinar, né, o que é eticamente bom ou mal, mas aquilo que é aceitável, se tem ou não tem valor. Tá bom? Então, não é o propósito disso não é uma questão de punir, né, pelos pecados, mas sim, tá? Até que nem não existe punição pelos pecados no tribunal, como eu já falei antes. Mas a ideia aqui que nós entendemos a palavra é recompensar o serviço feito pelas coisas em nome do Senhor, com a motivação correta, para a glória de Deus. Deus foi glorificado? Foi. Então, isso tem valor para ele, para o seu reino. Isso vai, ao passar pelo fogo, ele vai, diria que vai sobreviver, né? Naquilo que Paulo coloca lá em termos de ouro, prata ou ouro, ou feno, palha, essas coisas queimam, tá bom? Que é o que ele vai colocar um pouquinho para frente aqui, que eu coloquei o resultado, né? Então, a base da avaliação é essa questão aí, inútil ou útil, valoroso ou não, este é o aspecto central do julgamento. E como resultado, aí eu quero ler lá 1 Coríntios 3. Voltem um pouquinho na Bíblia aí, por favor. Vou ler a partir do 12. 1 Coríntios 3, 12 em diante. Primeira Coríntios 3, 12 a 15. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Pergunta: o que vocês acham que Paulo está querendo dizer com esse sofrerá ele dano? Tem alguma coisa a ver com galardão? Sim, claro. Qual é o dano que a pessoa sofre aí, segundo o texto? Não terá recompensa. Muito bom. Joia. Esse é o resultado. Um galardão recebido ou um galardão perdido. Ok? Aqui é bem claro para nós de que as obras do crente é que estarão sendo examinadas. Uma outra coisa que eu quero destacar para você e para mim,
o exame, e é só o Senhor para fazer isso mesmo, né? O exame não é um julgamento baseado em observação externa, né? Mas é uma motivação interna. O propósito é uma prova de fogo, né? A identificar o que é destrutível e o que é indestrutível. Ele fala aqui, na própria realidade do contexto inteiro, do capítulo 3, um pouquinho para cima, né? Duas classes de materiais, né, que os cooperadores de Deus podem construir sobre o alicerce que já foi estabelecido, que é Jesus Cristo. Ouro, prata, pedras preciosas são materiais indestrutíveis. Essas são as obras, né, que nós faremos para o Senhor. Tá? Que essas são obras de Deus. Eu creio que são aquelas... Lembra aquilo que Paulo fala, né? As boas obras das quais Deus já preparou para nós? Eu creio que o Senhor está fazendo essa ligação, né? Então ele fala: ouro, prata, pedras preciosas são essas obras de Deus, das quais o homem simplesmente se apropria e usa, simplesmente anda, simplesmente caminha nessas obras que Deus já preparou de antemão. Por outro lado, a madeira, o feno e a palha, materiais destrutíveis. E eu diria que são aquelas obras do homem, obras que ele produziu com os seus próprios esforços, né? E, na verdade, não glorificaram a Deus. Então, eu creio que o crente é esse discernimento de andar nas obras que Deus preparou de antemão. Discernir na nossa caminhada quais são estas boas obras que Deus preparou, né? E isso está revelado na Bíblia, está revelado na palavra do Senhor e no nosso relacionamento com Ele. Tá? Mas é um discernimento que Deus vai nos dando, vai abrindo nossa mente e vai nos mostrando qual é a vontade dele em tal ou tal situação. De tal maneira que a gente possa, então, fazer a boa obra, ou andar nesta boa obra que o Senhor preparou para nós. Então, com base nesse teste aí, né, então haverá recompensa ou haverá perda de recompensa. Tá bom? Paulo coloca também, é importante nós lembrarmos, né, que nós temos que fazer as coisas realmente na força e no poder do Senhor. Tá? Não é na nossa carne, mas sim no poder do Espírito Santo do Senhor. Quando Paulo escreve na primeira carta que nós estamos, lá no capítulo 9, vá um pouquinho para frente aí, por favor. Capítulo 9, ele, a partir do versículo 23, 1 Coríntios 9, 23 em diante. Estão comigo? Diz assim: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto,
não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que Paulo está querendo dizer com desqualificado? Quem responde? Biblicamente, eu não saberia responder, mas eu penso que às vezes aquelas pessoas que, os crentes, né, que às vezes até tem ministério de evangelista, pastoral, ou mesmo um missionário, ou qualquer um de nós, né, qualquer um de nós membros, crentes em Cristo Jesus, que durante um período da vida pregamos, evangelizamos, somos ativos, não só em atividades, mas verdadeiramente amando, né, o que fazemos para a honra do Senhor. Eu acho que, de repente, em algum momento, ele começa a se desmotivar por alguma razão e começa a se afastar a tal ponto de, às vezes, voltar a uma vida secular, uma vida fria e separada, assim, da igreja. Eu entendo mais ou menos assim, esse texto, que o tempo todo nós devemos ser vigilantes, né, e buscar sempre estar em crescimento na vida espiritual e comunhão com Deus e com a igreja. Ok. Isso é válido, Val. Mas, basicamente, o que Paulo está colocando aqui é essa questão de ele luta, esmurra o corpo, né? A desqualificação tem a ver com a realidade de ter a sua obra declarada inútil, sem valor. É a mesma ideia, né, quando ele coloca lá no capítulo 3, né, de que nós seremos avaliados e aquilo que nós fizemos, né, não teve valor para Deus. Tá? Então, junta as duas coisas, aquilo que você falou, né, com essa realidade do que significa a desqualificação. Sempre lembrando que a desqualificação não tem a ver com salvação. Se não tem a ver com salvação, tem a ver com avaliação, né? E aí você lembra de outras passagens bíblicas, né? Que o Senhor coloca do servo bom e fiel, né? Foste fiel no pouco, e assim vai, tá bom? Então, a ideia é de que aquilo que nós fazemos para o Senhor, né, tem que ser feito, perdão a redundância, mas aquilo que nós fazemos para o Senhor tem que ser feito de verdade para Ele. Né? Aí você fala assim, mas eu faço isso. Né? Exatamente. Só quem vai julgar o coração é Deus. Só Ele tem essa capacidade e este poder de avaliar a boa obra, né? A obra em que eu andei foi no ouro, foi na prata, foi no poder de Deus, foi na dependência dele. Se não foi, ela vai dar uma queimadinha e não vai ter valor. Tá? É isso que Paulo coloca lá no capítulo 3 e depois ele exemplifica ele próprio aqui no capítulo 9, como nós lemos. Tá bom? Muito bem. Posso seguir? Alguém quer fazer algum comentário? Seja muito quieto. Eu já vou eliminar esse silêncio já. Eu vou ler esse slide e depois eu vou dar trabalho para vocês aqui. Muito bem. Qual a diferença entre o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro? Existe diferença? São duas coisas diferentes? É a mesma coisa? O que vocês acham? Vou tirar o slide para ninguém ler. Quem vai falar? Existe alguma diferença ou não
e se existe, qual é, entre o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Um de cada vez. A Rosa falou que acha que é diferente. Coloquei ela no O fogo. Marcos, Coloquei é ela que ela tá tímida hoje, né? Ela não quer falar. Ela não quer falar hoje. A Rosa falou que é diferente. E o cravo? O que o cravo fala? Também acho. São duas coisas diferentes. Quem mais quer falar? Tá bom, vai. Vocês estão muito quietos hoje. Misericórdia. Senhor, não vejo a hora de acabar essas aulas online. Vamos lá. Os acontecimentos para a igreja após o arrebatamento. Nós falamos do tribunal, que acontece nos céus, enquanto a tribulação acontece na terra. A Bíblia coloca para nós muitos trechos, né, que fala a relação entre Cristo e a igreja, e é revelada pelo uso de figuras do noivo e da noiva. Tá bom? Alguém pode ler para mim João 3, 29? E depois outro lê Efésios capítulo 5, 25 a 33? Aquele que tem lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Ok, obrigado. O que tem a noiva é o noivo, né? O que tem a noiva é o noivo. E Efésios 5? Não precisa ler tudo. Lê especialmente 25 até o 27, por favor, quem for ler. Eu vou ler aqui. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. 32, ele fala, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Os outros textos vão falar também sobre isso, né, nessa ideia de uma figura do noivo, da noiva, como nós lemos em João capítulo 3, tá? E eu queria destacar essa ideia de que, no momento do arrebatamento, Cristo aparece como o noivo que vem buscar a sua noiva. Então, no arrebatamento, Cristo é o noivo que leva a noiva consigo. Tá bom? Essa é a ideia. E aí, qual é então a questão das bodas do Cordeiro? Como a Rosa falou e o Marcos,
são dois momentos diferentes. Tá? São duas ocasiões diferentes. Tá? A hora das bodas, Apocalipse 19, 7 e 8, é revelada nas Escrituras como algo que ocorre, né, entre essa questão da translação ou do arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Antes do arrebatamento, a igreja aguarda o noivo. Quando é Apocalipse capítulo 19, as bodas já terão acontecido na segunda vinda. É chegada às bodas do Cordeiro. Este verbo que está lá escrito, ele mostra que é algo concluído. As bodas já foram consumadas. Então, as bodas do Cordeiro é algo que segue o tribunal de Cristo. Quando o Senhor vem com a igreja, quando ele, na segunda vinda, ele retorna com a igreja, ele já vem com a igreja adornada com os atos de justiça de Apocalipse 19, que, no nosso entendimento, só pode se referir à questão daquilo que foi oferecido, aquilo que foi dado no tribunal de Cristo. Tá bom? Então, o arrebatamento, o tribunal, e depois vai ter as bodas, que é a ceia do casamento, e depois o Senhor volta com a sua igreja. Tá bom? Mas são duas ocasiões diferentes. Tá joia? O local das bodas do Cordeiro, novamente, né? Parece óbvio, mas só pode ser no céu. Tá? Se o julgamento, o tribunal, é demonstrado como algo celestial, tá? O Senhor, quando retornar, vai vir com a igreja nos ares, Apocalipse 19. Vamos ler lá, por favor. Apocalipse 13, pastor? Não, 19 e 14. 19 e 14. Apocalipse 19 e 14. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Obrigado. O Senhor vai retornar com a igreja, né, nos ares, e as bodas certamente devem ocorrer nos céus, conforme também Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Os participantes das bodas, novamente, inclui Cristo e a sua igreja. Tá? Há uma distinção na questão da ceia do casamento. E aí eu quero começar com algumas passagens aí que eu queria que a gente estudasse. Por que eu coloquei ali Cristo e a sua igreja? Tá? Porque nós já compartilhamos um pouquinho de que a ressurreição de Israel, dos santos do Antigo Testamento, não vai acontecer até a segunda vinda de Cristo. Tá bom? Nós falamos também em Apocalipse capítulo 20. Os santos da tribulação também não participarão deste momento aí, das bodas do Cordeiro, tem a ver com a igreja. Mas é importante, eu estou querendo só colocar isso aqui, para você depois, quando estiver lendo algumas passagens, que é o que está aí, talvez gere um pouco de dúvida. Pode falar, Homero. A segunda vinda que o senhor fala é quando ele voltar com o exército? Ele vem com a sua igreja. Este exército aí, pode ver que é vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, é a sua igreja. A igreja, né? Tá? Ele retorna com a igreja.
Deu para entender? Entendi. Porque a versão é outra, né? Como é que é a João tua versão? Almeida. É João Almeida. Né? Leia a sua, querido, por favor. É que eu li agora com o 14, né? Ah, foi você que leu, né? Foi. Ah, ok. Que E seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Uhum. Como é que eu sei que é... Deixa eu fazer uma perguntinha, talvez óbvia para vocês. Minha pergunta é, como é que eu sei que aí é a igreja? Quem responde? Quem recebeu o linho branco foi a igreja. Ok, versículo 8. É. Correto? Foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. E aí o 14 ele fala, montando cavalos brancos com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. Então a igreja recebe, né, este linho que são os atos de justiça, né, e ela retorna com o Senhor. Legal, muito bom. Muito bem. Aí eu coloquei uma distinção da ceia do casamento, né? Que tem a ver com Israel. Mateus capítulo 22, Lucas 14, Mateus capítulo 25. São passagens em que Israel aguarda, né, o retorno do Senhor, mas essa ceia do casamento, diferentemente das bodas que é no céu, tá? Esta ceia do casamento, ela será localizada na terra. Mas a gente vai entrar um pouco mais nisso, se Deus permitir, quando nós falarmos de Israel, da distinção entre igreja e Israel. Pastor, tá bom? Então, oi. Então, essa distinção da ceia do casamento, vê o que eu estou pensando. Então, tem um texto que diz que quem é o noivo que casa com a noiva. E as pessoas, os convidados, se alegram. Né? Então, no caso, nós seríamos os convidados. E o noivo seria... A noiva seria... eu sei que é a igreja, mas seria Israel nesse caso. Não. Israel não é igreja. Esta ceia do casamento, ela vai se dar na terra. Mas é Israel. Israel, exatamente. Entendi. E aí os convidados, né, são aqueles mesmo, a ideia daqueles que confiaram no Messias ou não, acreditaram no Messias ou não, esses participarão ou não da ceia do casamento. É uma parábola que vai apresentar também este período do milênio, onde Israel vai ser convidada durante esse período tribulacional. Ok? Então, no período da tribulação, será convidado para participar do milênio, e muitos muitos rejeitarão, muitos não aceitarão este convite para a ceia do casamento. E aí, de uma certa maneira, também, durante a tribulação, será estendido aos gentios. E aí eles também serão incluídos na realidade da ceia do casamento. Então, Israel, na segunda vinda, ela está esperando que o noivo venha para a cerimônia de casamento. E convide Israel para aquela ceia. O noivo vai apresentar a sua noiva. Olha como é que é lindo demais. O noivo vai apresentar a sua noiva. Quem é a sua noiva? A igreja. A igreja. E vai apresentar a sua noiva para os seus amigos. Os amigos aí são o Israel, que vai ser convidado a participar da ceia do casamento. Agora, essa é vou dizer assim, é uma interpretação, tá? Porque tem algumas palavras, algumas passagens que são um pouco mais difíceis de nós
diria assim, cravarmos, entendemos perfeitamente. Mas a gente vai voltar a essa questão um pouco mais quando a gente estudar um pouco sobre a questão o que é igreja e o que é Israel. Deixa eu tentar um pouquinho com vocês olhar para algumas passagens. Vamos ver como é que a gente estuda essa questão. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou compartilhando com vocês a ideia de que a igreja ela é arrebatada antes da tribulação, ok? Muito bem. Há algumas passagens que podem, talvez, causar um pouco de dúvida na gente. Então, eu vou ler com vocês algumas, até onde o tempo nos permitir, e eu queria ouvir de vocês o que significa, como é que vocês leem essas passagens, que parece, parece à primeira vista, apoiar uma posição de que a igreja iria passar pela tribulação. Porque existem palavras, né, de que nos leva a um pensamento de que a igreja precisa passar pela tribulação. Por quê? Porque tal passagem diz isso. Então, eu vou tirar um pouco da tela e vou voltar a vocês. Eu vou cair. Muito bem. Gisleide Pires levantou a mão. Só um pouquinho, Gil. Pronto, agora eu voltei a ver vocês. Diga... Que susto! Cadê a Gil? Fale a pergunta, Gil. Se é que é uma pergunta, né? Levantou a mão. Ela está lá dentro. A tua mãe está vendo? Levantou a mão aqui não é para mim, não. É lá pro... Deve ser para a classe da Miriam. É a carta da Miriam. É que apareceu para mim aqui. Gil levantou a mão. Muito bem. Abram comigo em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Agora é para ler, presta atenção, que agora eu estou vendo vocês, eu vou perguntar diretamente para a pessoa. Vou fazer vocês trabalhar um pouquinho. Lucas 21, 36. 21, 36. Não. Acende aqui a luz, a porta fechou. É para ler, pastor? Por favor, Homero. Acende a luz, a porta fechada. Vigiai, pois. Manda ler. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas. Não hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Ok. Pergunta. Deu? Ele está falando aí de vigiar, orar, para escapar de todas essas coisas e estar em pé na presença do Filho do Homem. Ele não está falando para a igreja? Isso aí é para a igreja? Para vigiar e orar? Para escapar destas coisas? O que vocês acham? É para a igreja, né? Eu estou perguntando. Eu acho que é para a igreja. É para a igreja.
Então, se é para a igreja, e ele fala de escapar destas coisas, então a igreja vai passar pela tribulação. Não, eu acho que é para Israel, pastor. Ah, é para Israel. O Marco falou que é para Israel. Quem mais fala aí? Paulo Rogério, Fernando. E aí, o que vocês acham? Se é para Israel, por quê? Se é para a igreja, por quê? Vamos lá, vamos por etapas, então. Por que é para a igreja, Homero? Por que você acha que é para a igreja? É porque ele está falando aqui para... Eu creio que é para a multidão, né? Que seguia ele. Então, se está falando aqui é para vigiar, então é para todos que está ali ouvindo, né? Aquele que tem ouvido, que ouça, né? Pastor. Oi, diga, Paulinho. Pelo que eu entendi aqui, eu posso estar errado, mas se fala assim, para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer, quer dizer, para que você vá no arrebatamento. Se você for no arrebatamento, você escapa de tudo que está para acontecer. Tá, então ele está falando para a igreja vigiar e orar e escapar de todas essas coisas. Que estão para acontecer. É para a igreja. Orar e vigiar é para a igreja. Inclusive uma orientação para todos nós, né? Para que quando houver o arrebatamento, se vá. Então, aí eu vou perguntando. Então, o arrebatamento, ele tem algum sinal para eu vigiar? Pergunta para o Paulo. Não. Não. Ora, não, você tem que vigiar o tempo todo. Sim, mas ele está dizendo que eu vou escapar dessas coisas. Aí deixa eu perguntar. Eu coloquei só um versículo para forçar vocês a levantar os olhos aí no texto e olhar para outra passagem. Eu não vou interpretar apenas no versículo 36. Mas se eu olhar para trás um pouquinho, eu vou ver lá. Olha o 25 comigo. O que diz o 25? Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas, homens desmaiarão de terror. Então, essas coisas estarão acontecendo. Esses são os sinais que mostram a segunda vinda do Senhor e não o arrebatamento. Essa é a questão. A gente olha às vezes, por quê? Porque o Paulo tem razão. A palavra de Deus nos ensina a vigiar e orar. Ela nos fala para nós sermos sóbrios, para vigiar e orar. Mas o vigiar e orar, que a Bíblia nos ensina, não implica, né, em que nós deixemos ou não de participar do arrebatamento. Por quê? Porque o arrebatamento, à luz da Bíblia, ele é iminente. Significa que ele não terá sinal para acontecer. Por isso que ele é arrebatamento, por isso que ele é um rapto, por isso que ele é um átomo. Tá? Não é uma coisa que eu possa dizer assim, olha o que está acontecendo, tá? Olha esse sinal. Então, fica vigiando, porque o Senhor vem buscar a igreja. Não é assim. O raciocínio bíblico é, olha, o Senhor vem buscar a igreja, ponto. Qual é o critério para participar do arrebatamento? Tá? Ser salvo em Cristo Jesus. Qual é a preparação para o arrebatamento? Procurar estar andando firmemente com o Senhor. Este é o critério. Tá? Mas não é um sinal que eu vou olhar nas coisas do mundo.
As coisas do mundo que estão acontecendo, como nós sempre falamos, né? Nós estamos passando dias difíceis. Nós estamos vivendo os últimos dias. Sim, claro. Tá? Isto mostra que a Bíblia nos alerta sobre isso. Isto mostra que a Bíblia está confirmando que essas coisas iriam acontecer. E se essas coisas iriam acontecer, tem uma coisa que vai acontecer, tá? Que é o arrebatamento, mas não é para eu ficar olhando para as coisas para dizer assim, olha, o Senhor vai voltar. Tá? Por isso que a Bíblia usa uma expressão que fala que o arrebatamento ele é iminente. Então, iminente, ele vai acontecer a qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser daqui a 30 anos, eu não sei. Mas ele vai acontecer sem algum sinal visível. O que eu quero destacar para a gente é que o crente ele não tem que ficar buscando sinal visível para, dizer assim, para aguardar o arrebatamento. Porque as pessoas vão sumir de repente. Tá bom? Então, a passagem aqui, eu entendo, tá? Estou colocando uma opinião pessoal. Tá? Eu entendo que ele está colocando aqui a nação de Israel, que vai estar no período tribulacional, tá bom? Não se aplica à igreja. Se aplica o princípio que o Paulo levantou, de vigiar e orar. Tá? Isso se aplica, este princípio, para a igreja. Por causa do versículo 23, né? Se ler o 23 aqui até o finalzinho do 24, a gente vai perceber que Israel. Muito bem. Ai das que estiverem grávidas, das amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada, serão levados cativos às nações, até que o tempo dos gentios se completem. Até que o tempo dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Aqui é uma profecia escatológica. A profecia escatológica ela tem sempre dois aspectos. O aspecto ali de mostrar o que vai acontecer em breve e o que vai acontecer de maneira futura. Muitos olham para essa passagem e entendem que, por exemplo, essa questão escatológica já se deu em parte quando Jerusalém foi pisada pelo general Tito e destruída no ano 70 da nossa época. Então, já se manifestou em parte e vai se manifestar de maneira completa no período da tribulação. Eu estou colocando para vocês este texto, por quê? Porque é um texto problemático. Assim como vocês têm dúvidas, eu também as tenho. De Lucas capítulo 21. Né? Parece que é para a igreja, parece, mas não é para a igreja pelo todo o contexto que nós estamos lendo. Tá? Não é apenas o 36, mas tem que olhar desde lá para trás aquilo que Jesus Cristo estava falando. Não sei se eu compliquei mais do que eu facilitei, mas o objetivo é... Qual é o propósito, queridos? O propósito é... como é que eu vou dizer? Eu crer que, na verdade, o Senhor vai livrar a sua igreja da tribulação. Tá? Eu já falei isso uma vez, eu vou dar outros textos para vocês, pelo menos mais, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou dar para vocês 6 textos para que vocês possam estudar em casa para a semana que vem. Um eu falei a semana passada. Eu vou repetir com vocês hoje. Aí depois eu vou dar os outros 5. Tá bom? Por quê? Porque, na verdade, quando eu particularmente, né? Quando eu acho que a igreja vai passar pela tribulação, né? Isso significa dizer de que o sacrifício do Senhor ele não foi suficiente para perdoar pecados, para pagar a nossa culpa,
né? Então é necessário que alguma coisa ainda aconteça com a sua igreja para que ela possa, então, estar indo para o tribunal e para as bodas do Cordeiro. Agora, como eu falei, são passagens que exigem de nós, né, como estudiosos da palavra do Senhor, né, uma atenção maior. Tá? Quando a Bíblia fala em tribulação, que é o que a gente vai estudar um pouco mais, aquele slide que eu preparei para vocês, tá? Um dos propósitos da tribulação é julgar o mundo em preparação para o reino que vem a seguir. Tá? Deixa eu fazer uma perguntinha bem rápida, né? Já são 11h27. O que vocês acham que é o propósito da tribulação? Quem quer falar? Quando você lê aí sobre tribulação, qual é o propósito? O que vocês acham que Deus deixou revelado? Eu acho que a tribulação é para aqueles que ainda têm um coração duro de pedra, na tribulação, venha se arrepender, ainda dá tempo de se arrepender, para que não aceite a marca da besta lá e será salvo. E aqueles que gostam mesmo da bandalheira do outro lado, que aí se embarca de vez e vai direto para o fogo eterno. Ok, então, diria que seria ainda uma misericórdia do Senhor, uma outra chance de, ainda que seja em meio a tamanho sofrimento. Uma dúvida que eu tinha era se na eu tribulação... muito grande aí, todo mundo vê. Então... Aqueles que não vai aceitar a marca, se vão ficar fugindo ou se vai para o confronto. Confronto, entendeu? Você fala de... Tipo assim, porque vai ser perseguido, né? Aqueles que não vai aceitar a marca, vai ser perseguido. Se esses que vão ser perseguidos, se eles vão viver fugindo, ou se vai até a segunda volta de Cristo, ou se vai para o confronto. Para responder a tua pergunta, assim, de maneira bem simples, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Apocalipse capítulo 13, se você ler o capítulo 13, ele vai te responder. Apocalipse capítulo 13. Vai ter luta? Vai. Vai lutar contra os santos, contra aqueles que não aceitarem a marca. E diz a palavra de que eles serão mortos e decapitados. Ou seja, se você ler o capítulo 13, você vai entender um pouco mais disso aí, tá bom? Mas a gente vai chegar lá depois aí. A gente vai falar um pouquinho. Eu vou abordar com vocês alguns temas de Apocalipse, né? Não dá para abordar todos, mas a gente aborda alguns que vocês chamam mais atenção ou que é um pouco mais de dúvida. Ok? O que eu falei a semana passada, eu vou só repetir, que é um dos textos que a gente pode dizer assim, que é uma passagem problemática, né? Difícil. Lá de Mateus capítulo 24. Voltem lá um pouquinho. Nós já falamos, mas eu sei que tem alguns que não estavam aqui a semana passada. Mateus capítulo 24, o que eu comentei dos versículos 41 e 42. Eu estou dentro do discurso do Senhor Jesus Cristo, que ele descreve o plano para Israel. Mateus capítulo 24, 40 e 41. Dá para ler? Pode ler, Homero, por favor.
Então, estando 2 no campo, será levado um, e deixando o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Ok. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Aí volta aquela questão de vigiar e orar, né? Então, essa passagem também está dentro do plano do Senhor para Israel, que está dentro do período tribulacional. Alguém levantou a mão aí, não sei quem é que está entrando aí. Entrou e saiu. Não sei quem é. Mas tinha alguém. Muito bem, então, só repetindo o que eu falei a semana passada, o que ele quer dizer com uma será tomada e deixada a outra? Um será tomado e deixado o outro. Tá? Então, aqui será tomada, né? A levada, ela vai para julgamento. E a que será deixada, ela vai ser deixada para o reino milenar, para entrar no reino. Tá bom? Então, essa questão a gente vai abordar um pouco mais quando nós falarmos um pouquinho mais sobre o milênio. Tá bom? Mas é uma passagem também complicada. Mas eu vou dar mais algumas para vocês, para que vocês possam se divertir durante a semana. E aí a gente fala um pouquinho mais na semana que vem. Então, vocês têm papel e caneta aí? Dá uma procuradinha aí, papel e caneta, por favor. Neguinha, tem papel e caneta aí fácil? Em cima da geladeira. Posso falar? Só um minutinho, pastor. Pode falar, pastor. Vamos lá. Primeiro texto. Hebreus 9, 28. Hebreus 9, 28. Segundo, Filipenses 3, 11. Primeira Coríntios 15, 23. Segunda Timóteo 4, 8. E por último, primeira aos Tessalonicenses 1, 10. Vou repetir. Hebreus 9, 28. Filipenses 3, 11. 1 Coríntios 15, 23. 2 Timóteo 4, 8. 1 aos Tessalonicenses 1, 10. Esses textos parecem dizer que a igreja vai passar pela tribulação, parece dizer que há uma realidade de que alguns vão antes, outros depois, tá bom? Então eu queria que vocês dessem uma lidinha, dar uma estudada no próprio texto
e no próprio contexto, para que a semana que vem vocês possam compartilhar comigo o que vocês aprenderam, o que vocês entendem. Aí são passagens, vocês podem ver que são passagens que não são dos evangelhos. São passagens das epístolas. Tá bom? Então, olhem com muito carinho. Ok? Deu o nosso horário. Fica aí a tarefinha para domingo que vem, tá joia? Tem, acho que, 1, 2, 3, 4, 5. Fizer um por dia, dá para fazer a tarefa todinha para a semana que vem. Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem lá que eu tento responder para vocês, tá bom? Mas, por favor, façam a tarefa, né? Dá uma paradinha. Não faz tudo de uma vez, faz um versículo por dia, aí você vai poder fazer todos. Tá bom? Vamos orar? Só relembrando aqui a vocês, né? Eu acho que vocês já leram no que eu mandei na igreja. O nosso culto hoje, ele vai ser gravado, né? Na verdade, a mensagem é gravada, não vai ser ao vivo, não será na igreja. E nas próximas 3 semanas será assim. Hoje e nos próximos 2 domingos será dessa maneira, até o fim de março. E eu procurei manter às 18 horas, né, até porque a gente não sabe como é que vai ser lá para frente, aí até acostuma um pouquinho nesses dias online que nós fazemos às 18. Eu até confesso que gostei do horário a semana passada, né? Cheguei em casa um pouco mais cedo, né? Para quem foi, né? Para quem foi, chega em casa um pouco mais cedo, e para quem está em casa também, né? Um momento de ter a noite ainda um pouco mais tranquila, tá bom? Então, hoje à noite, às 18 horas, se Deus assim nos permitir, nós estaremos juntos online, cultuando ao Senhor, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, nós agradecemos pelo tempo de estudo. Muito obrigado, Pai, pela presença do Senhor em nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pela presença do Teu Espírito, nos auxiliando e nos ensinando a palavra do Senhor. Que ela continue, Senhor, a nos motivar a uma vida mais próxima de Ti, nos ensine cada vez mais a uma vida de obediência, de temor e de utilidade a Ti, em compartilhar a Tua palavra, em anunciar Jesus Cristo em tempo e fora de tempo. Ó Deus, usa, Senhor, cada um de nós para o louvor da Tua glória. Abençoa-nos nessa tarde, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz. Até mais. Beijo no coração de todos.